espiritualidade, a primeira coisa que a gente deve dizer é um conceito bastante complexo e bastante mal usado, se poderia dizer, ou quase assim gasto, de certa forma, se usa de uma forma um tanto excessiva, vamos dizer assim. De um modo geral, nós dizemos e trabalhamos com isso a partir de investigação, de pesquisa séria. Espiritualidade é uma dimensão do ser humano, tem a ver com conexão e tem a ver com sentido de vida. Ela, geralmente, no contexto brasileiro, é associada à religiosidade ou à religião. E, de certa forma, isso está correto, porque toda religião, toda religiosidade tem como base a espiritualidade. Mas a espiritualidade é muito maior do que religião e religiosidade. A religiosidade é uma forma de espiritualidade. A gente poderia dizer religião e religiosidade é uma forma, algo cultural, uma forma cultural de viver a espiritualidade. Enquanto que espiritualidade em si, ela já está no ser humano. Todo ser humano é espiritual por natureza, faz parte da constituição do ser humano, assim como a linguagem, a corporeidade ou o cognitivo que nós já trazemos quando nascemos, assim também a espiritualidade está lá. E ela é essa dimensão essa dimensão humana que cria conexões, conexão comigo mesmo, conexão com as outras pessoas, conexão com o mundo, o ambiente que eu vivo, e conexão com o transcendente, no mínimo essas 4 conexões, conexão comigo, com os outros seres humanos, com o mundo em que se vive. O mundo aqui é tanto o mundo da natureza como a sociedade em si, a cultura, e com esse transcendente, com isso, o mistério, algo, ou a realidade plena, aquilo que extrapola o que a gente consegue viver, perceber. Tá, eu posso semear já uma discordiazinha aí? Posso provocar um pouquinho mais? Com certeza. Essa não estava programada, ele vai ver só. Ô, Júlio, olha só, então, tu tá me dizendo que a espiritualidade é tudo isso, tá? Pessoal, psicólogo falando, tá? Tô começando nesse universo aí, a entender essa pegada da espiritualidade aí. E já tenho alguns conceitos próprios, depois de andar com o Júlio por aí, ler muito e fazer a pesquisa e participar de grupos, enfim. Mas aí, eu me pergunto, Júlio, de repente tu consegue responder, de repente a gente pode botar... o público responde. A gente pode botar aí pra galera, se quiser responder aí pra gente essa pergunta aí também, pra ver se alinha com o que a gente tá pensando. Inclusive o pessoal pode escrever lá pra nós, né, Cleirton? O pessoal que tá nos assistindo, escreva lá o que vocês entendem, também façam perguntas, porque o podcast vai estar aí pra responder essas questões também. Isso mesmo. Daí eu vou começar agora semeando essa discordiazinha aqui. Então, o ser humano, ele pode perder a espiritualidade? Como é que é esse papinho? Aumenta a espiritualidade, diminui a espiritualidade? Como é que é isso? Como qualquer dimensão do ser humano, a gente exercita ela, a gente cultiva a dimensão, ou a gente não cultiva, a gente atrofia as dimensões. A dimensão física, por exemplo, é claro, você pode cuidar da tua dimensão física, exercitar ela, dormindo, se alimentando, tomando água, ou você pode destratar ela ou desconsiderar. Assim é com a espiritualidade. A dimensão continua lá, mas você pode vivenciar, exercitar, desenvolver, ou você pode atrofiar simplesmente. Okay. E a gente poderia dizer que, também aí com base em muita pesquisa, né, a espiritualidade talvez seja uma das dimensões mais atrofiadas do ser humano. Ela não é necessariamente cuidada. E às vezes os espaços de espiritualidade que existem, como é o espaço da religião, ajuda para muitas pessoas, mas para várias outras pessoas, essa espiritualidade religiosa, muitas vezes, tem que ter o cuidado aqui, porque para muitas pessoas a religião é justamente aquilo que ajuda no seu desenvolvimento espiritual, e é bom assim, mas para muitas pessoas pode ser um espaço justamente de atrofiamento, de punição,
de castração, de limitação, de culpa, de medo. Então a espiritualidade, em vez de ajudar a pessoa a viver, a espiritualidade acaba criando impasse. Então eu diria assim, para a tua pergunta, o ser humano vai ter espiritualidade, você não perde espiritualidade, mas o como vai ser essa espiritualidade vai depender muito daquilo que você faz para exercitar e como você exercita essa espiritualidade. Okay. Agora pergunta para mim. Pergunta para mim o que é espiritualidade, né? Clairton, você que é da psicologia cognitivo-comportamental, essa TCC aí, viu, pessoal, que no início eu achava que era trabalho de conclusão de curso, porque para mim TCC significava trabalho de conclusão de curso, depois descobri que isso é uma linha da psicologia. É interessante porque existe na psicologia umas linhas que batem contra religião, espiritualidade, todo esse negócio, né? Mas tem linhas que simpatizam, e a TCC aí do Clairton simpatiza. Então vou dar esse spoiler, né, gente? Olha, ele já botou... Para ajudar ele semeia discórdia, mas eu vou, como eu sou da espiritualidade, eu vou semear a harmonia. Então, Clairton, o que você entendeu nessa caminhada aí do Beatitude? O que para ti é espiritualidade? Mas é uma visão não teóloga, né? Teológica. Teológica. E obrigado, Júlio, por tu agora nomear a TCC minha, né? Então, como se fosse eu o fundador. Ah, não né? Não sou, infelizmente. Eu só pratico e executo algumas técnicas ali. Mas obrigado, né, Júlio, por me botar nesse patamar aí. Pois então, quando a gente começou a trabalhar sobre essas questões de espiritualidade e tudo mais, a minha visão era bem restrita, né? Eu ia algumas vezes no ano só na igreja e eu achava que estava o máximo arrasando ali, fazendo, né? Como não tinha muito pecado, para quem toda semana. Então eu ia quando tinha um acúmulo de pecado, eu ia lá. Não, tô brincando, pessoal. Mas é mais ou menos assim. E aí a gente começou a ler e a ampliar um pouquinho mais essa questão da espiritualidade. E aí o Júlio me apresentou alguns autores e alguns conceitos. E ele falou agora há pouco, né, que a espiritualidade, ela é um sentido, um propósito de vida, né? E olha que interessante. Um sentido e um propósito de vida, para a psicologia, é fundamental. Faz tu se movimentar, ir atrás daquilo que te faz bem. Às vezes, meio atrapalhado e faz mal, enfim. Mas te movimenta. E várias vezes eu, pensando sobre essa questão da espiritualidade... E aí eu chegava nessa conclusão, que espiritualidade para mim é movimento. Espiritualidade é movimento. Não existe uma espiritualidade parada. Até porque, se eu for considerar o desenvolvimento humano, cognitivo, emocional e orgânico, a gente nunca é o mesmo. Então, não somos o mesmo há 5 minutos do que 5 minutos atrás, porque a gente já mudou, muitas células já morreram, muitas já foram fabricadas de novo no nosso corpo, então organicamente a gente já não é o mesmo. E assim vai sendo, cada fase da vida. Por exemplo, se eu pegar na fase da minha infância, o que eu mais queria, o meu propósito e sentido de vida era ter um carrinho a controle remoto, né? Aí com 16 anos não era mais, era ter uma bike. E o meu propósito ficou lá para trás, o carrinho de controle remoto já brinquei, escangalhei todo ele, tá lá, tenho guardado até hoje, porque era um propósito de vida, então ele tá ali para me lembrar da importância que era aquilo. E aí a gente... Aí a gente pega esse propósito de 16 anos, né? Que era uma bike. Para daí a gente conseguir chegar nisso que tu falou agora. Então, pra gente conseguir chegar nesse propósito, então faz todo o movimento, tu cria um outro sentido de vida, tu vai buscar outras metas, outras referências, tu vai atrás daquilo, tu conquista aquilo, só que quando tu chega naquilo, ok, tu satisfez, tá ok, e aí tu já tá olhando, porque tu já tá em transformação de novo. Então, se o Júlio fala pra mim que espiritualidade é um propósito de sentido de vida, eu digo que isso nunca tem fim. Não que a gente tem que ficar buscando de forma obsessiva, compulsiva essas coisas. É de forma natural, vai a partir das experiências que tu tem, do meio que tu vive, das pessoas que tu se relaciona. Isso tudo vai mudando as tuas crenças, vai mudando a forma de valorizar as coisas. E é isso que é o legal da espiritualidade, né? Que ela vai mudando conforme tu vai mudando também. Então, pra mim, espiritualidade... Eu tô fechando essa palavra, ainda não concluí, tá, pessoal? Mas é mais ou menos por aí. Pra mim, espiritualidade, essa que a gente tá trabalhando agora, é movimento. Não existe espiritualidade parada. Isso, faz muito sentido isso, Clairton. Ah, tu acha? Que claro, bom, Júlio. Concordo com isso. Tô certinho? Exato. E esse eu acho que é um problema da espiritualidade
a espiritualidade religiosa é que ela tem, às vezes, uma pretensão de ser muito estática, cristalizada dentro de um determinado formato, ou aquela ideia de que todas as pessoas, de certa forma, precisam experimentar, fazer a sua espiritualidade do mesmo jeito. E isso é sempre um problema. Esse me parece ser o grande problema hoje em dia, numa sociedade hipermoderna como a nossa, ou secularizada, ou diversa, né, com tantas ofertas, que as pessoas não se contentam mais com um único caminho de espiritualidade, que é um caminho já estabelecido. As pessoas precisam desse movimento. Então, a espiritualidade ela vai sendo construída, constituída, ela é do ser humano, mas vai ser construída pelo ser humano ao longo de toda a vida. E está sempre num processo de construção, porque o grande ponto de partida da espiritualidade é o ser humano que pergunta pelo por que viver, pelo sentido de tudo, né? E por isso a espiritualidade para nós no Beatitude tem muito essa relação com a questão mais existencial. A busca de conexão que a gente falou e busca de sentido, de propósito que o ser humano busca, ele não é numa perspectiva do consumo, numa perspectiva rasa, como muitas vezes nós vivemos na sociedade. As pessoas têm, às vezes para algumas pessoas o sentido é ter um novo celular, né? Ou ter um novo carro, ou comprar uma casa, ou fazer uma grande viagem. Essas questões são todas importantes, mas a questão da espiritualidade ela é mais profunda do que isso. É uma busca que envolve questões existenciais e que é muito do ser humano. O ser humano precisa dar essa resposta. Dentro desse movimento que você fala, o ser humano precisa de algo que conecta ele com algo que é mais profundo, que é definitivo, se diz. É um sentido, um propósito definitivo. Ele me define como pessoa. Então, aí está a complexidade. Então, não é só um movimento, é um movimento, mas não é um movimento fugaz ou de coisas aqui e ali que vão me satisfazendo para determinados desejos ou questões imediatas ou de consumo, mas é uma satisfação que está ancorada lá na profundidade do ser. Exatamente aquilo me define como pessoa. Eu posso viver, eu posso morrer porque eu entendi de alguma forma por que eu vivi, por que eu estou aqui, qual é a minha função, qual é a minha missão. E isso faz toda a diferença, né? E aí a gente vê que isso vai ser a vida toda. A pessoa não vai conseguir responder isso num determinado momento da sua vida, mas ela vai passar a vida toda tentando responder e vai morrer, se pode dizer assim, mais ou menos tendo encontrado ou não esse sentido, a resposta para essa grande pergunta aí, que é da existência. Aí eu vou interromper, porque senão ele fica filosofando mais de meio-dia aqui. Mas aí eu fiquei pensando agora, Júlio, tu falou, né, dessa questão que a gente não tem nada contra essa questão da expressão da espiritualidade religiosa dentro da igreja, enfim, não é essa a nossa pegada. Ou seja, a gente não quer que uma acabe para a outra começar ou vice-versa. Elas podem coexistir e existem, a gente vê isso muito, né? A gente foi agora para os cultos lá na Alemanha, lá, e tem muita gente, e aqui também, né? Tem muita gente que quer essa coisa tradicional, quer manter esses valores, quer manter a rotina e o passo a passo do culto. E não tem problema, não tem problema. E não é essa a questão, e não tem que discutir com pessoas que querem sair de dentro da igreja, querem ir para o meio da natureza, das pessoas, fazer uma outra pegada de espiritualidade. Não é uma contra a outra, não. A ideia que a gente quer fazer é que elas se conversem de forma educada, que uma respeite a outra, e cada uma tem seu estilo. Que uma aprenda com a outra. Né? Uma aprenda com a outra. Até porque a gente vê que hoje em dia na igreja, a gente tem uma defasagem de jovens, né? E aí, se tu vai fazer alguma coisa diferente na igreja, onde o público não é jovem,
é muito mais difícil e complicado eles aceitarem uma espiritualidade que eles vêm já exercitando há 20, 30 anos do mesmo jeito. Então não é de quebrar isso, começar novos valores agora, porque até vai ter uma resistência em relação a isso. Isso. Outro ponto que o Júlio fala muito interessante, e aí vai vir o papinho da psicologia, óbvio, né? Que ele fala que essa espiritualidade é encontrar isso, né? Esse propósito, esse sentido, e que é da essência, é essa coisa que não é fugaz, que não depende de um iPhone... Opa, não pode falar marca, eu acho, sei lá. Enfim, agora vai todas as outras marcas de atrás também, Sim. Certo? E que eu não tenho nada contra o iPhone também, tô esperando o meu. Mas a ideia é quando a gente começa a encontrar as respostas dentro da gente, não fora. As respostas fora, elas vão seguir o fluxo da galera, vão seguir o fluxo comercial, vão seguir o fluxo da tendência, e isso é bom, é legal, e não tem problema, mas tu sabe as respostas que estão aqui dentro. A gente só vai ter a resposta mais assertiva se ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. De fora para dentro resolve, uma viagem resolve, ajuda a baixar o estresse, a gente se conectar com a natureza, sei lá, com novos ares, ajuda pra caramba. E é excelente se a gente pode fazer. Eu faço bastante. Mas também, essas coisas que estão dentro de mim, que não tem resposta, elas vão estar junto comigo nessas viagens, nessas coisas que eu faço. Exatamente. E daqui a pouco esse objeto que eu estou comprando já não faz mais sentido ter ele, ou ele não faz o que ele deveria fazer, eu já começo a me irritar com ele. Muitas vezes as inquietações não estão fora, nas coisas fora. Muitas vezes. Às vezes sim, tá? Mas as respostas e o sentido que o Júlio fala, eu digo que está na essência, está dentro. É de dentro para fora que tem que sair as respostas. E exatamente aí está a espiritualidade. A gente vai encerrando aqui a conversa sobre espiritualidade, porque eu quero que ele fale o que a psicologia pensa de todo esse papo aí, né? Ele já começou a falar aqui, sem eu anunciar, mas dizer assim e reforçar isso que o Cleito diz, as religiões, as filosofias, as sabedorias ancestrais, né, elas são riquíssimas. Elas têm caminhos de espiritualidades que são preciosíssimos, e inclusive o cristianismo, que vem lá da raiz do judaísmo, tem uma tradição riquíssima de espiritualidade. Essas tradições, elas merecem ser redescobertas de alguma forma. Então, se você se interessa por espiritualidade, entendendo que é uma dimensão do ser humano que cria conexão e cria sentido, vale muito a pena buscar justamente nas tradições religiosas e de sabedoria filosóficas, ancestrais e tudo mais, justamente redescobrir esses caminhos, porque ali tem coisa importantíssima que foi deixado para trás. Legal. Então, só antes de fechar isso, se você gostou do papinho da espiritualidade aí que a gente está trazendo para vocês, se vocês também querem compartilhar ideias sobre espiritualidade, como vocês praticam espiritualidade, ou como vocês entendem a espiritualidade, porque a gente está dando aqui opções, na verdade a gente não está dando respostas, não sei se vocês perceberam, a nossa ideia é dar opções de escolhas, não fechar escolhas, mas abrir para isso. Então, sejam ali muito bem-vindos, se vocês quiserem partilhar isso com a gente, nas nossas redes aí, daqui a pouco vai estar aparecendo em algum lugar ou não sei, a gente bota em algum lugar aí, os meninos estão falando que sim, certo? E aí a gente fecha, claro, vai ter outros podcasts, se vocês tiverem interesse aí sobre esse assunto, vocês botam lá, falem mais sobre espiritualidade, a gente começa a falar ali nos próximos, tá? Isso, até dizer, né, Clairton, que o tema da espiritualidade ele é importantíssimo para nós e ele vai ser aprofundado. Então, nós vamos trabalhar a espiritualidade nas tradições religiosas, espiritualidade cotidiana, espiritualidade não religiosa, espiritualidade na relação com educação, com saúde. Então, espiritualidade tem muito para ser falado e o podcast vai trazer isso. Mas é muito importante nós ouvir também o que vocês gostariam de ouvir a respeito do que o Beatitude está fazendo.